Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto, olha, super sério e que muitas vezes passa batido: a manipulação psicológica. Vamos fundo naqueles sinais que, sabe, a gente nem percebe, mas que deixam uma marca. Uma marca bem profunda. Pensa comigo uma coisa. Será que é possível que alguém esteja, reescrevendo a percepção da realidade de outra pessoa sem que ela se dê conta? Que algumas das nossas próprias memórias talvez não sejam exatamente como aconteceram? Parece coisa de filme, né? Mas é uma ideia que assusta, porque, sim, isso acontece. E muito. E não é à toa que parece roteiro de filme. A origem do termo vem justamente daí. Lá em 1944, um filme chamado Gaslight, ou A Meia Luz, contava a história de um homem que fazia de tudo para convencer a esposa de que ela estava ficando louca. Hoje em dia, esse tipo de comportamento tem nome, e a gente chama de gaslighting. E olha, é bem mais comum do que a gente gostaria de admitir. E para ter uma ideia do tamanho do problema, dá uma olhada nesse número: 97%. É chocante. Estudos mostram que praticamente todas as vítimas de relacionamentos abusivos, tipo 97%, passaram por violência psicológica. E o pior, muitas delas demoraram para perceber, ou nem perceberam, porque a manipulação ela é sorrateira, silenciosa. Sabe aquela sensação de sair de uma conversa se sentindo completamente drenado, confuso, como se tivesse perdido uma briga que nem sabia que estava acontecendo? Pois é, esse sentimento é um sinal de alerta clássico. É como entrar num jogo sem saber as regras. A manipulação raramente grita, ela sussurra, ela está escondida ali, na entrelinha. E o mais perigoso é que isso não acontece do nada. Existe um padrão, um ciclo bem destrutivo. Geralmente começa com a fase da idealização, sabe? A pessoa é tratada como a melhor coisa do mundo, colocada num pedestal. Logo depois vem a degradação, que é quando a autoestima começa a ser destruída pouco a pouco. E aí vem o descarte, que muitas vezes nem é o fim. É só um até logo para começar tudo de novo. Tem gente que fica presa nesse looping por anos a fio. Bom, vamos então ao primeiro sinal, que é o próprio gaslighting. A frase clássica é essa aí: você está imaginando coisas. O manipulador simplesmente nega um fato. Ele diz que algo não aconteceu, mesmo que a pessoa tenha certeza absoluta que aconteceu. O objetivo é esse mesmo: fazer a pessoa duvidar da própria cabeça, da própria memória, até o ponto em que a única verdade que resta é a versão dele. Daí a gente vai para o segundo sinal: minimizar os sentimentos. É aquela famosa frase: nossa, você está sendo sensível demais. A pessoa se sente magoada, expressa isso, e a resposta que recebe é que está exagerando, que é drama, que foi só uma brincadeira. Com o tempo, o que acontece? A pessoa aprende a engolir o que sente, a não confiar mais no próprio instinto. E quando invalidar, já não basta, o jogo sobe de nível. Vem o terceiro sinal, a inversão de culpa. A frase aqui é: você me obrigou a fazer isso. É impressionante. O manipulador nunca, jamais, assume a responsabilidade por nada. Se ele gritou, foi porque a outra pessoa provocou. Se ele errou, a culpa é da vítima de alguma forma. E de tanto ouvir isso, a pessoa começa a achar que de alguma forma ela merece ser maltratada. Certo? E para que todo esse castelo de cartas não desmorone, o manipulador precisa de uma coisa: isolamento. Esse é o quarto sinal. Só eu te entendo de verdade, ele diz. Começa com umas críticas pequenas aos amigos, à família, até que, aos poucos, a pessoa vai se afastando de todo mundo. E claro, uma pessoa isolada é um alvo muito mais fácil. Sem ninguém de fora para dar um toque, para dizer: "Ei, isso não está certo", a única realidade que existe é a que o manipulador cria. Agora, o quinto sinal é uma montanha-russa emocional. É esse ciclo de duas fases que a gente vê aqui. De um lado, o love bombing, um bombardeio de amor. Declarações exageradas, atenção o tempo todo, presentes. E do outro lado, do nada, a desvalorização. Críticas que aparecem disfarçadas, o afeto some, o humor muda de uma hora para outra, a pessoa fica viciada na fase boa e faz qualquer coisa para voltar para ela, sabe? É um ciclo vicioso e exaustivo. A sexta tática é uma das mais cruéis: o tratamento de silêncio. Depois de uma briga, ou às vezes sem motivo nenhum, a pessoa simplesmente some. Para de responder, não atende o telefone, um silêncio profundo, usado como punição. Isso gera uma ansiedade, um desespero gigantesco. A pessoa fica tentando adivinhar o que fez de errado, se humilhando para consertar uma coisa que ela nem sabe o que é. É tortura psicológica pura. Vamos para o sinal número 7, chantagem emocional. A frase-chave é essa: se você realmente me amasse, você faria. O que essa frase faz? Ela pega os limites saudáveis de uma pessoa e os transforma em prova de falta de amor.
A pessoa se sente culpada por dizer não, por ter suas próprias vontades. E para não sentir essa culpa, ou para evitar briga, ela cede, passando por cima de si mesma de novo e de novo. Oitavo sinal: triangulação. Aqui o manipulador coloca uma terceira pessoa no meio da relação. Pode ser um ex, um amigo, até um parente. O objetivo? Criar competição, ciúme, insegurança. Fica sempre aquela comparação no ar. Frases como "fulano nunca reclamaria disso" ou "minha ex fazia isso melhor" servem para isso, para a pessoa se sentir sempre inadequada, sempre tendo que lutar para ser melhor que essa terceira pessoa. Chegamos no nono sinal, a projeção. É basicamente acusar o outro de fazer exatamente o que você está fazendo. É impressionante. O manipulador é o mentiroso, mas acusa a vítima de mentir. Ele é o controlador, mas diz que é a outra pessoa que tenta controlar tudo. Isso cria uma confusão mental tão grande, a pessoa fica o tempo todo se defendendo de acusações que, na verdade, descrevem perfeitamente o próprio manipulador. E, finalmente, o 10º sinal. A pessoa já não aguenta mais, decide ir embora, e aí entra o hoovering. O nome vem da marca de aspirador de pó Hoover. A ideia é essa mesma, sugar a pessoa de volta. É hora das promessas de mudança, do "eu juro que agora vai ser diferente", do choro, das declarações de amor. É um esforço desesperado para não perder o controle. E se a pessoa volta, o ciclo não só recomeça, como geralmente recomeça de forma ainda mais intensa. Então, o que a gente precisa entender é que nada disso é por acaso. Isso é um manual, uma estratégia. Manipuladores não escolhem seus alvos aleatoriamente. Eles procuram pessoas boas, empáticas e vão testando os limites um pouquinho de cada vez. É como uma programação que vai acontecendo devagar e por isso é tão importante repetir. A culpa nunca, em hipótese alguma, é da vítima. Olha, se durante essa nossa conversa algum desses sinais soou familiar, se acendeu uma luzinha de alerta, o passo mais importante já foi dado, que é o de reconhecer. Confiar nessa percepção é fundamental, porque o que a gente descreveu aqui, isso não é normal. Não é um jeito de amar. O nome disso é abuso psicológico. E para terminar, fica essa reflexão. Contra a manipulação, a nossa maior arma é o conhecimento. Quando a gente entende como essas táticas funcionam, elas perdem o poder. A informação não só nos protege, mas ela dá a força necessária para quebrar esse ciclo e, finalmente, retomar as rédeas da própria vida, da própria realidade.